Que a graça maravilhosa de Jesus continue abençoando, sustentando, fortalecendo a sua vida. Amém, queridos? Nosso abraço também ao pessoal que nos acompanha de longe, de casa, de outros lugares. É sempre um privilégio saber que você está cultuando em outros lugares também. Abra a palavra de Deus, Efésios capítulo 6, carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versos 10 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra bendita, maravilhosa e poderosa. Eu quero pensar um pouquinho com os irmãos hoje sobre batalha espiritual. Nós vivemos num mundo que está em guerras, ninguém discute isso. De modo geral, um país quer dominar o outro, subjugar o outro. E há a grande propaganda aí de que a China quer dominar o mundo, né? E há indícios disso mesmo. Mas as nações brigam por poder, por riqueza, dinheiro, por território. E aqui no Brasil nós sabemos que a Amazônia, tem muita gente de olho na nossa Amazônia, né? Porque o Brasil é um país muito rico e a Amazônia tem uma riqueza que não há em lugar nenhum do mundo. Nós precisamos defender a nossa Amazônia. Mas dentro do Brasil, há lutas, há guerras, há batalhas ideológica, partidária, religiosa, regional, racial, infelizmente. Mas nada se compara, irmãos, à guerra espiritual, à luta espiritual. E todos nós sabemos que há dois lados muito definidos. Dois lados. O reino de Satanás e o reino de Deus. Aqueles que são de Jesus e aqueles que não são. Então, essa guerra existe. O teólogo Francis Schaeffer, ele usa uma figura interessante, dizendo que o mundo é composta de como se fosse uma casa de 2 andares. Ele diz que no primeiro andar, que nós vivemos no primeiro andar. Há guerras, há lutas, que você tem e eu tenho na família, enfim, nossas lutas aqui. Mas ele disse que no segundo andar, há uma guerra invisível. Há uma guerra entre anjos caídos, que querem matar, destruir a igreja, a família. Então, e aos anjos de Deus, e ao Senhor. Enfim, no segundo andar, há uma guerra espiritual que nós não podemos ver. E eu achei interessante
essa colocação dele das duas casas, né? Então, queridos, existe uma batalha que nós não podemos ver com os olhos físicos. Existe uma guerra. O inimigo quer destruir a família. O inimigo quer destruir a igreja. O inimigo combate a fé. O inimigo combate tudo aquilo de bom que nós podemos ter neste mundo. Ele combate Deus, ele combate a Bíblia. E não é difícil ver isso, irmãos. Mas há dois erros, dois perigos que nós corremos. O primeiro é subestimar o inimigo. Há pessoas que acham que isso é uma lenda, um mito, que o diabo não existe, que não é nada disso. Ele não está preocupado com o diabo, com suas artimanhas, com seus agentes. Não, isso não existe. Isso é invenção dos religiosos, das igrejas. Isso é uma energia negativa. E a gente sabe que faz parte da artimanha do diabo essa questão, que ninguém creia nele. Faz parte do satanismo. As pessoas que não creem nele, é mais fácil para ele. Mas há outro perigo: superestimar o inimigo. Aquelas pessoas que destacam demais o diabo, falam demais no diabo, até nos cultos, nas igrejas, destacam mais o diabo do que a Jesus. E às vezes responsabilizam o diabo. Uma dorzinha de cabeça é o diabo. O pneu do carro furou, é o diabo. Crise no casamento é o diabo. Problema financeiro é o diabo. O feijão queimou é o diabo. O gás acabou na hora do almoço é o diabo. Tudo é o diabo. A pessoa quer se eximir de sua responsabilidade para culpar o diabo. Ele é o responsável. Não é? Infelizmente isso acontece, irmãos. Agora, é lógico que nós entendemos que existe uma ação direta do diabo em certas situações, mas não vamos confundir irresponsabilidade com a ação do diabo. Por exemplo, a pessoa, a família, o casal está com um problema financeiro. É o diabo. Mas ela não foi fiel a Deus. Ela não teve sabedoria em administrar o dinheiro. Ela gastou sem poder, fez dívida sem poder. E aí o diabo é culpado? Não, queridos. Eu sei que há exceções, né? Os problemas financeiros, e o problema financeiro é um dos causadores de muitos divórcios, é a má administração do dinheiro. Então a pessoa culpa o diabo pela sua infidelidade, pela sua falta de planejamento, por ser mais controlada diante das situações. Não foi o diabo. Uma vez uma mulher procurou um pastor, disse: pastor, só preciso orar pelo meu casamento. Meu marido foi tomado por um espírito de prostituição, tadinho. Ele sai com outras mulheres, foi dominado por um espírito de prostituição. Aí o pastor disse: eu vou orar sim, minha irmã, vou orar. Mas vou orar para que ele tenha vergonha na cara. Vou orar para que ele seja fiel, para que honre o casamento. Vou orar sim, irmã, para que ele não se deixe levar pelos desejos carnais. O marido estava tranquilo, é o diabo, e estava só dando as voltinhas dele. Então, irmãos, vamos separar as coisas. Vamos separar, é muito importante a gente entender isso, tá? Então, e lutamos contra um grande inimigo poderoso? Sim.
mas nós decidimos as coisas, as nossas ações, nossas decisões, nossas escolhas. Ninguém é obrigado, nós decidimos, e nós podemos resisti-lo e vencê-lo, pelo poder de Jesus. Então, vamos lá, vamos ao texto, para começarmos a trabalhar sobre batalha espiritual. Em primeiro lugar, na batalha espiritual, precisamos do fortalecimento espiritual. Precisamos ser fortalecidos. Veja só o verso 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ninguém vence batalha espiritual, irmãos, sem fortalecimento espiritual. Paulo diz: sejam fortalecidos no Senhor. Não é nossa força, irmãos, é poder de Deus, é força que vem de Deus. A fonte do nosso poder vem do Senhor, é capacitação do Senhor. Nessa carta aqui, o apóstolo Paulo em vários momentos menciona isso. Capítulo 1, verso 1, ele fala sobre os que creem, os que creem no Senhor, venha sobre eles uma suprema grandeza do seu poder. Essa expressão, capítulo 1 e verso 1. Capítulo 5, verso 18, ele fala que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Capítulo 6, verso 10, é esse aqui, né, fortalecidos no Senhor. E capítulo 6, verso 13, ele vai falar sobre a armadura de Deus, que nós não vamos entrar hoje. A armadura de Deus, quer dizer, a provisão de Deus para nós vencermos as batalhas espirituais. Então, só pelo poder de Deus, irmãos, e a palavra aqui poder, você sabe, do namis, né, que vem de dinamite, vem a dinamite, esse poder maravilhoso que só o Senhor tem, tá? Então, esse poder que está à nossa disposição. Ninguém pode ir para a batalha espiritual, irmãos, com as forças humanas, porque não é contra carne e sangue que nós lutamos, é batalha espiritual. Então, com essa força que vem de Deus, nós podemos resistir, nós podemos vencer todas as batalhas. Então, eu e você precisamos ser revestidos do poder de Deus. Diariamente, nós precisamos ser revestidos do poder de Deus. Jesus lá em João 15, 5 diz: sem mim, nada podeis fazer. Em Atos capítulo 8 tem um momento interessante, um episódio interessante, capítulo 8, 18, 19. Simão, um mago, ele, vamos dizer assim, se converte, não é? Ele é atraído, e ele viu como o poder de Deus estava agindo através dos apóstolos. E então ele disse: poxa, eu quero esse poder também. Ué, eu quero fazer o que eles fazem. Eu quero esse poder. O que eu preciso fazer? É dinheiro? Eu tenho que comprar? Eu posso comprar esse poder. E Pedro o repreendeu severamente. Esse poder não é assim, não se compra. Esse poder só vem pela união com Cristo, pela dependência de Deus, pela submissão e obediência à palavra de Deus. Queridos, como é importante hoje as igrejas de Jesus buscarem esse fortalecimento espiritual. De um modo geral, irmãos, o que temos visto, sem crítica destrutiva aqui, mas de um modo geral, as igrejas têm poder econômico hoje, mas não têm o poder espiritual. As igrejas têm uma certa influência política, mas
ela está carente de poder espiritual. A igreja tem extensão, mas não tem profundidade espiritual. Tem muita aparência, mas pouca essência. No capítulo 3 de Atos, Pedro disse ao paralítico, você conhece bem a passagem, quando ele estava ali pedindo esmola na porta do templo, ele disse assim: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Ele não tinha prata nem ouro, ele não tinha poder econômico, mas tinha o poder de Deus. Ele não tinha poder político, mas tinha o Espírito Santo de Deus. Queridos, há muita aparência, pouca obediência, muito barulho, pouco brilho, fala-se muito, vive-se pouco. Outro dia eu vi um macaquinho eletrocutado, lá perto da casa, em frente à casa de Davi e Aline. Morreu, queimado. Mas eles conseguem andar, né? Mas não sei que ele encostou em outro lá, não sei. Estava lá. Quando você olha para um fio de alta tensão, você não imagina o poder que tem ali. A energia que há naquele fio de alta tensão. Irmãos, quando nós pensamos no poder de Deus, o poder de Deus não é assim, não é aparente. Tem muita gente falando de poder de Deus, irmãos. Faz propaganda, diz que vai acontecer isso e aquilo. Só aparência. Aquele pregador que quer aparecer, você já sabe, ele faz alarde, ele promete coisas, curas, manifestações poderosas de Deus, ele faz revelações, adivinhações, fala em línguas e um monte de coisas. Sabe para quê? Para dizer que ele está cheio do poder. Para enganar, infelizmente, irmãos. Aparência para enganar, para iludir, para atrair pessoas para o seu programa, para a sua igreja, coisas assim. Há curas que são inventadas, irmãos. Ninguém discute do poder de Deus de curar. Nós sabemos. Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E quantos milagres Deus tem feito entre nós. Louvado seja o Senhor. Mas há curas arranjadas, pseudas possessões, para mostrar poder, unções de Araque, queridos. Ai, irmãos, às vezes eu não costumo fazer isso não, mas quando eu quero pesquisar alguma coisa, eu vou na internet para ver o que está acontecendo no meio evangélico. Irmãos, assim, parece que é brincadeira. O que acontece em cultos parece brincadeira. Só quem não conhece a palavra de Deus que é enganado. Porque aberrações estão acontecendo, estão dizendo que é o poder do Espírito Santo, é o poder de Deus, coisas bizonhas, irmão. Uma das coisas que eu vi, eu vou falar. Beijo ungido. Já viu? Eu só vi porque eu pesquisei. Beijo ungido. O líder, mas ele não beija homem não, beija mulher. Hoje, de repente, infelizmente, ele chega lá, irmão, beijo na boca de língua. Está passando unção. Eu falei, isso é brincadeira, irmãos. Outro vendendo sopro ungido.
Pega essas bolas de aniversário, né? O pessoal fala bexiga, fala balão, né? Então o líder, cheio de poder, enche aquela bola, fecha, está aqui, ó. Unção para vocês lá, para soltar dentro de casa. R$ 500 a bolinha. Irmãos, está na internet isso. 500. Para levar a bola com sopro ungido. A água ungida você sabe, mas agora tem o gole ungido. A pessoa pega o copo aqui, toma, aí vem o irmão, abre a boca e dentro da boca. Vai unção, Covid, vai tudo. Agora, com todo respeito, eu até pensei em não falar isso no púlpito, mas está aí na internet para você ver. Tem o pum ungido, irmãos. Não. Pum ungido. Camisinha ungida. Para fazer sexo seguro. Camisinha ungida. Irmãos, as pessoas estão brincando com coisa séria. As pessoas estão brincando com o nome de Deus, com a palavra de Deus. E infelizmente, as pessoas são crédulas demais. A gente fala de incrédulo, né? Mas às vezes são crédulas demais. Elas acreditam em tudo. Porque abriu a Bíblia, porque é um pastor, porque é um líder, porque é isso e aquilo. Está falando em nome de Deus? Não, não está, irmãos. A palavra de Deus é nossa regra de fé e prática. Então abra a Bíblia e veja isso. Compare essas coisas. Esses poderes que estão aí, irmãos, não vêm de Deus. Não é poder do Espírito Santo. Não confunda as coisas, não se iluda. Não se engane, não é poder de Deus. O pregador ungido, ele não fala, irmãos. Ele não precisa falar que está ungido. As pessoas percebem. Porque ele prega a palavra, ele diz, assim diz o Senhor. O poder do pregador está na palavra de Deus. Em pregar a palavra de Deus. É muito importante, fortalecimento espiritual. 2 Timóteo 2:1, Paulo diz a Timóteo, quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Precisamos desse fortalecimento, irmãos, todos os dias. Fortalecimento espiritual todos os dias. Essa busca tem que ser diária. O pessoal que faz academia aí, que corre, que caminhada, todo dia está lá, irmãos. Se eu quiser perder essa barriguinha pastoral aqui, eu vou ter que fazer exercício. E não pode ser uma vez por semana. Eu tenho que fazer todo dia. Eu tenho que dar um jeito. Exercício, você vai ver o pessoal da academia, ó, eu tenho esse horário, tem aquele, ó, é dia e tal. Está ali, ó. E aí funciona. Funciona. Né? Tem gente que gosta de ser enganado. Pílula do milagre para emagrecer. Em 7 dias você toma essa pílula que seca a barriga. E aí começa a passar mal, começa aquilo e tal. Não tem milagre, irmãos. Exercício, cuidar da alimentação, tá? É isso, não tem segredo. Os profissionais estão aí para dizer. Não tem, lógico que tem que ser com orientação, né? Lógico, tá? Mas é importante você observar que aquele atleta, aquele jogador responsável, ele está ali treinando todo dia, irmãos. Ele não tem descanso lá um dia ou outro, né? Depois de uma maratona lá e tal, tudo bem.
Mas treinamento é diário. E a Bíblia diz que nós precisamos nos exercitar. O físico tem um proveito, mas o espiritual, o exercício espiritual é muito proveitoso para tudo na nossa vida. Então eu preciso de fortalecimento. E quando nós falarmos da armadura de Deus, a gente vai falar de oração, da Bíblia, da comunhão. Você quer se fortalecer como? Quer crescer espiritualmente como? Num passo de mágica? Assim? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Tira o cavalinho da chuva. Não, as coisas não acontecem assim. Tem que ser, perseverante. Meus irmãos, quem não estiver fortalecido, não consegue vencer as tentações e provações da vida. Não vai conseguir. Com força humana não vai conseguir. Meus irmãos, pense em Jó. Por que Jó resistiu às mais duras provações? Porque ele estava ali diariamente diante de Deus. Diariamente. E eu gosto disso, irmãos, porque Jó não se dedicou à oração, à intercessão dos filhos, à orientação, quando estava em provação, não. É antes, estava tudo bem, tudo dando certo. Era o homem mais rico do Oriente, mas estava ali, Às vezes a gente só para nos fortalecer espiritualmente quando estamos em provação, em dificuldade, em luta. Diariamente, irmãos, por que José do Egito, Daniel, Misael, Ananias e Azarias não se curvaram diante dos ídolos, não se deixaram levar, perseveraram? Por quê? Porque estavam fortalecidos espiritualmente. Por que Neemias não desanimou diante das críticas, das injúrias, das fofocas e de tantas outras coisas? Por que ele não desanimou? Porque estava fortalecido espiritualmente. Ele estava diante de Deus, irmãos. Agora analise os outros. Por que Eva e Adão caíram? Por que Davi caiu, irmãos, com Batseba? Por que Acã caiu? Ananias e Safira caíram? Por quê? Por que Pedro caiu, negando a Jesus 3 vezes? Porque não estavam fortalecidos espiritualmente. Estavam fracos, confiando em si mesmo, com medo, caíram. Irmãos, quando nós não estamos fortalecidos, quando nós estamos fracos espiritualmente, nós mentimos, fazemos aquilo que é próprio de Satanás, nós traímos, nós negamos a fé, enganamos os outros, somos hipócritas, somos infiéis na entrega dos dízimos e ofertas, cedemos aos apelos do mundo, cedemos aos vícios, cedemos à fofoca, à maledicência, a murmurações, abandonamos a obra de Deus, porque estamos fracos espiritualmente. Você pode ver que quando os casais entram em crise, não que nenhum casal deixe de estar em crise, todos os casais enfrentam crise, mas quando eles cedem e, enfim, chega a separação, divórcio, está faltando fortalecimento espiritual, irmãos.
Está faltando obediência a Deus. Às vezes até obedecemos alguns mandamentos, mas desobedecemos outros. Fazemos algumas coisas, mas não fazemos outras. Não estamos fortalecidos espiritualmente. Então Paulo disse: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Segunda coisa que eu quero destacar aqui, irmão, volte ao texto, verso 12 agora. Na batalha espiritual precisamos conhecer nosso inimigo. Verso 12: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ou sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quem vai para uma guerra e não conhece seu inimigo, não sabe as armas que ele tem, o que ele vai usar contra você, não conhece as estratégias, olha, já está quase fadado à derrota. É preciso conhecer, para não ter essa desvantagem. Irmãos, o diabo não é onisciente, onipotente, onipresente, mas ele tem poder, e você sabe disso. Ele tem poder para operar milagres, maravilhas, e ele faz para enganar muitas pessoas. E ele tem seus anjos, os anjos caídos espalhados, seres caídos, demoníacos, que estão a serviço de Satanás. Voltando ao exemplo de Jó, capítulo 1, versos 6 e 7, diz assim: quando os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, quem veio junto? Satanás veio no meio deles, olha só. E aí Deus pergunta a Satanás: o que você está fazendo aqui? Por onde você andou? E ele, com a cara mais lavada, diz: estava por aí pela terra, observando as pessoas, especialmente Jó, especialmente os fiéis, os dedicados, os que ele não pode tocar, observando se encontra brechas, estava por aí. Irmãos, tem gente que não tem essa consciência espiritual, que Satanás está por aí. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, que o inimigo, veja bem, ele está por aí, né, tentando pegar alguém. E a primeira coisa que nós vemos aqui no verso 12, tá, que diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, uma característica do nosso inimigo é que ele é espiritual. Ele é espiritual. A batalha não é carnal, contra carne e sangue. Não é física, não é humana, é espiritual. Porque o inimigo é espiritual. Os agentes dele são invisíveis. E estão entre nós. Estão espreitando a nossa vida. Se possível, 24 horas por dia, nos olhando, nos observando. São invisíveis. E não é fácil combater um inimigo invisível, né? Olha o vírus, os vírus. Você não vê, mas ele está perto de você. Ele pode estar perto de você. Você não enxerga, mas ele pode estar por ali. Satanás é invisível, irmãos. As forças demoníacas são invisíveis. O inimigo também é maligno. A Bíblia chama de diabo, Satanás, assassino, ladrão, mentiroso, destruidor, tentador, serpente, dragão, Abaddon, Apolion, e vai por aí. Ele vem para roubar, matar e destruir, para nos tragar, como diz Pedro em 1 Pedro 5,8, como um leão que está aí, rugindo, tentando nos tragar. Irmãos,
Grave essa figura do leão que quer tragar sua presa. Ele nos vê como uma presa. E se nós dermos brechas, estamos perdidos, irmãos, porque ele é maligno. Ele é maligno. Ele não tem pena de ninguém, né? O pastor Geraldo comentou sobre isso outro dia, né? Às vezes você vê nesses programas aquele leão pegando um filhotinho, queridos. Que tadinho, nem estava andando direito. Ele devora. Ele devora. É assim, ele é maligno, irmãos. Outra coisa, ele é astuto. Verso 11 diz, ele prepara armadilhas, ciladas. Ele é dissimulado, irmãos, é como uma serpente. Ele se disfarça. O inimigo tem muitas máscaras. Máscaras. Ele se transforma em anjo de luz para nos enganar, nos iludir. Ele tem uma voz mansa, suave, sedutora, para nos iludir. E ele chega como chegou para Eva, iludindo Eva, enganando Eva. No verso 13, Paulo fala assim: resistir no dia mau. No dia mau. Irmãos, o inimigo sabe quando nós estamos num dia mau. Quando nós estamos passando por lutas e dificuldades. Quando nós estamos carentes e vulneráveis. Ele sabe como chegar. Quando estamos passando por um momento de provas. E ele nos sugere coisas. Ele lança na nossa mente pensamentos. Ele faz de tudo para nos enganar, para nos atacar. Ele é astuto, mas ele é perseverante também, irmãos. Perseverança é uma qualidade boa, né? Mas ele é perseverante para o mal. O verso 13b, Paulo diz assim: e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então eu vejo aqui, queridos, como o inimigo é perseverante, como ele não descansa. Quantas vezes ele tentou José? Ele induziu aquela mulher para tentar José, muitas vezes, muitos dias. E José foi vencendo, a ponto de ser atacado, segurado. Mas ele estava fortalecido. Veja como ele pegou Pedro. Quantas vezes ele tentou Pedro. Não foi só na negação, não. Chegou a um ponto que Jesus disse: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Olha só, querendo impedir Jesus de tomar a cruz. Mas ele estava autossuficiente, confiando em si mesmo. Olha como ele tentou Jesus, quantas vezes. Sansão, Davi, e vai por aí. Ele é persistente, irmãos. Ele não desiste, ele não tira férias, não tira folga. Ele não tem feriado prolongado não, irmãos. Ele está ali, observando cada um de nós, procurando uma brecha, um jeito de nos afetar. E se ele não consegue direto, ele vai usar pessoas, quem nós conhecemos, até parentes, para nos fazer desistir, desanimar. Ele usa um escândalo, uma decepção, ele vai usar o que puder, para nos atingir nosso coração, a nossa mente. Quando eu falar da armadura de Deus, vou falar sobre isso. Ele quer atingir nossa mente. Ele é assim, persistente. A outra coisa que eu vejo aqui, irmãos, nessa palavra cilada, é que ele é versátil. Ele muda os métodos para nos alcançar. Ele usa de estratégias diferentes. E a palavra cilada é metodeia, né, que vem de métodos. Ele muda de métodos
várias formas de nos atingir. Ele é diversificado, polivalente, como fez com esses que já citamos aqui. Várias tentações diferentes, áreas diferentes. Olha em relação a Jesus, áreas diferentes, as 3 tentações diferentes. Queridos, o diabo estuda uma pessoa. Ele conhece nossas virtudes e as nossas fraquezas. Não tenha dúvidas disso. E ele vai atacar nas áreas que mais nos afetam. Porque ele é oportunista. Ele está ali. Ele está observando. E na hora certa, ele ataca. Então ele prepara ciladas. Você já caiu em cilada? Eu já. Você já caiu em cilada? Cilada do inimigo, irmãos. Quando a gente descuida, quando é que o joio foi plantado no trigo? No terreno do trigo? Quando foi? Ao meio-dia? De noite. De noite. Ninguém estava observando. Ele foi lá semear o joio no meio do trigo. Irmãos, o diabo semeia coisas ruins, sementes ruins, no nosso coração, na nossa mente, no lar, na igreja, nas pessoas que convivemos. Ele semeia discórdia, ele semeia fofoca, ele semeia mentira, inverdades. Ele se aproveita de enfermidades para atacar pessoas. Ele se aproveita de dúvidas para atacar as pessoas. Ele se aproveita do desentendimento, a falta de harmonia, de união, para atacar. Ele se aproveita das nossas necessidades. Jesus estava 40 dias sem comer. Transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus. Necessidades, nossas carências. Conheça as suas necessidades, suas carências, porque o inimigo ele vai tocar nisso. Ele vai tentar se aproveitar disso e semear veneno, jogar uma seta ardente contra nós. Contra a sua família, contra o seu casamento, contra o relacionamento de você com seu pai, sua mãe, seus filhos. Ele vai jogar setas inflamadas. Ele vai semear discórdia. Mas ele também é organizado, irmãos. Organizado é uma boa virtude, né? Mas ele usa para o mal. Olha só, verso 12 diz que há principados, potestades, dominadores. Irmãos, existe uma organização do mal, do inferno. Há uma cadeia de comando. Há cabeças e há subalternos. Há líderes e há liderados. Há um exército espiritual do mal. E lá em Efésios capítulo 2, verso 2, Paulo fala que o diabo é príncipe das potestades do ar. Olha só o termo que ele usa. Príncipe das potestades do ar. Satanás é príncipe do mal. Ele está no comando do inferno, arquitetando tudo, irmãos. E diz a Bíblia, atuando nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Então, há uma orquestração do mal contra a igreja, contra a família, contra o Brasil. Há uma orquestração do mal para atingir, para matar, roubar, destruir. E repito, ele usa pessoas. Ele usa pessoas. Tem gente que está sendo usada pelo diabo e nem sabe, nem percebe. Nem percebe, mas está sendo usado pelo inimigo
para dissuadir, difundir, para espalhar coisa ruim, inverdades. Então nós precisamos estar vigilantes, irmãos, e conhecer as estratégias do inimigo. Então, como eu disse no início, há dois extremos. Há aqueles pregadores de batalha espiritual que são exagerados, febris, doentes, que demonizam tudo. Tudo enxerga o diabo, até no estalo da geladeira lá. Sua geladeira estala? É diabo do frio. Ele está lá dentro da sua geladeira. Tem gente que inventa tudo. Minha geladeira de vez em quando dá um estalo. Ei, Jesus, o que é isso? Mas é normal. Eu nem sei, procurei saber por que estala, mas esse negócio aí é assim mesmo. Mas as pessoas estão viajando, irmãos, sobre maldição hereditária, inventando coisas, buscando coisas onde não tem, fazendo mapeamento espiritual dos demônios territoriais, inventando heresias. Teve um indivíduo que pagou um voo de um helicóptero e pegou vários litros de óleo, de soja, né? Só pode, é o mais barato inclusive, né? Diz que era óleo ungido, do helicóptero estava jogando óleo sobre a cidade, para ungir a cidade. Que isso, irmãos? Outro estava na rua e ele parou num poste, começou a fazer xixi. O outro, o que está fazendo aí? Marcando o território. Aqui é território espiritual. É o cachorro, é leão, é alguma coisa, gente. As pessoas estão assim, irmãos, há exageros. As pessoas criam assim, sabe, são criativos em coisas que não existem. Existe o mal, o diabo está aí, ele está atuante, ele é feroz, tudo bem, mas não precisa criar mais coisas que não existem, não precisa disso, tá? E há outros, né, outro extremo, que as pessoas são ingênuas demais, ignorantes, não conhecendo o que a palavra de Deus diz. Então, repito, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. 1 João capítulo 5, 19, diz assim, sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Esse verbo jaz, jazer, vem a palavra o quê? Jazigo, sepultura. Olha só, irmãos, olha como o mundo está. Essa palavra mostra a passividade da humanidade. A humanidade está assim passiva, como se estivesse morta, sabe, adormecida, entorpecida por Satanás. Jaz no maligno. E ele vai conduzindo as pessoas para a condenação. Mas 1 João capítulo 5, verso 18, um versículo anterior a esse, diz assim, o diabo, o maligno, não pode tocar nos filhos de Deus, porque são nascidos de Deus. Ele não pode tocar, irmãos. Ele não pode tocar nos filhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. O maligno não lhe toca. A nossa vida está nas mãos do Senhor, irmãos. Deus é que nos protege. E a outra expressão interessante em Jó, que Jó acusa Deus de comprar a adoração de Jó, né? Vocês perceberam isso claramente, né? Ele diz assim para Deus, acusa, não, ele te obedece, ele te adora porque está tudo dando certo na vida dele, nada dá errado,
está tudo progredindo. E ele usa a expressão assim, sebe, uma cerca de proteção, a sebe da vinha. Ele está protegido, ele está progredindo, ele está rico, ele não tem falta de nada, ele não tem provação, não tem nada. Foi aí quando Deus permitiu Satanás fazer o que fez na vida de Jó. Irmãos, o maligno não pode nos tocar. Sua vida está nas mãos do Senhor. Os filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, estão protegidos pelo Senhor. Agora, ele vai atacar, ele vai influenciar, ele vai fazer o que puder para atingir. Mas se você tem fé de verdade, sua vida está nas mãos de Deus, fique tranquilo. Fique tranquilo. Você está protegido pelo Senhor. Hoje à noite eu vou falar de uma expressão que o profeta Isaías usa, de que Deus nos segura assim, queridos. Desde o nosso nascimento e até a velhice, durante toda a nossa vida, Deus nos segura assim. Sua vida está nas mãos de Deus. Creia nisso. Outro dia, então, eu falo da armadura de Deus, aqui, a provisão de Deus para vencermos o maligno nessas batalhas espirituais. A princípio, vamos ficar com essas duas lições aqui. Primeiro, precisamos do fortalecimento espiritual nessa batalha. Você precisa, eu preciso de fortalecimento diário, constante. Buscar o Senhor, a sua palavra, na oração, na comunhão, vida de testemunho. Por isso que Paulo disse assim: eu posso todas as coisas, eu posso porque eu sou forte, é isso? Eu posso, e você pode, naquele que nos fortalece. Então eu preciso desse fortalecimento. Nós precisamos, em segundo lugar, conhecer o nosso inimigo, com quem estamos lidando, lutando, contra quem. Ele é invisível, é maligno, é astuto, persistente, versátil, organizado. O mundo jaz no maligno, porque não tem esse poder. Não nasceu de novo. As pessoas não nasceram de novo para uma nova vida. O mundo jaz no maligno, está entregue ao maligno, está nas mãos do maligno. Mas nós, pela graça de Deus, temos o selo do Espírito Santo, a marca de Deus na nossa vida. Somos novas criaturas, nascemos de novo para uma nova vida. E aí, temos a força que vem do Senhor, o poder que vem do Senhor para vencermos o maligno. Amém, queridos?